Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcos Almeida, muito prazer. Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo, com mais um conteúdo aqui bombástico dessa vez, para o nosso curso de Programação CNC. Hoje nós vamos aprender e revisar 3 ciclos e com esses 3 ciclos nós seremos capazes de programar praticamente todo tipo de peça que se faz no torno CNC. Então, se você aprender esses 3 ciclos, através desse exemplo que eu vou dar aqui, você será capaz de se tornar um programador CNC. Então é isso mesmo que você ouviu. Nós vamos revisar o que nós já aprendemos de alguns ciclos e vamos colocar ele na prática. Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo de hoje. Então aqui eu coloquei aqui, o nosso programa aqui vale tanto para Siemens como para Fanuc. O programa com Fanuc é a letra principal para chamar o programa, acompanhada de 4 dígitos, de 0001 até 9999, tá ok? Então, é programa geral, que é o nosso exemplo. Se for no Siemens, é %, mas você cria diretamente na parte de diretório. E você digita um nome para esse programa. Esse MPF aqui significa Main Program File. Então, é arquivo de programa principal, tá ok? Então, aqui, ó, se você for fazer pelo Siemens, você tem que iniciar aqui e digitar isso aqui, ó, G291. G291, você vai programar ISO, que é a programação dentro de um padrão internacional, tá ok? G291, na primeira coordenada. O G290 seria a programação Siemens, tá ok? Então vamos lá. N10. G90, nós utilizamos a coordenada absoluta, significa que parte todas do mesmo ponto, que é o nosso zeramento. Todas as coordenadas são a partir daquele zero ali. G40 está cancelando compensação do raio da ferramenta. E G21 nós estamos trabalhando em milímetros, tá ok? Bem simples. Ambas essas funções já estão previamente selecionadas, mas você coloca aqui simplesmente por segurança. N20 T00, então não tem nenhuma ferramenta selecionada na torre, tá ok? G54, defino um zeramento. Onde que está esse zeramento? Na face da peça, né? No zero dela mesmo, entendeu? Nós vamos facear ali 2 milímetros, mas o zero está 2 milímetros para dentro ali do material em bruto, tá ok? Então ali está o nosso G54. Aqui é nosso X0 para todas as ferramentas e aqui é o nosso Z0 para todas as ferramentas, tá ok? Primeiro ponto de troca, G0, X de 200 e de 200. Então agora eu assumi o zeramento ali e a partir daquele ponto, onde que ela estiver, vai se deslocar para o X de 200 e de 200. T0101, primeira ferramenta de desbaste. Então aqui, ó, velocidade de corte de 200 metros por minuto e o AP de 2 milímetros, tá ok? AP seria a profundidade de corte. Bom, N60, G96. G96, presta bastante atenção aqui, ó, é velocidade de corte. A máquina vai calcular o RPM segundo a velocidade de corte. A velocidade de corte informada de 200 metros por minuto. M3, ligo no sentido horário, olhando de trás da máquina, o eixo, né, a rotação no sentido das horas, olhando por detrás da máquina, tá ok? Bom, G92, S de 4000. Limitei a minha rotação a 4000 RPMs. G92 limita a rotação. Para que isso aqui? Por segurança. Dependendo do tamanho da peça, se ela tiver uma velocidade muito alta, essa peça não estiver balanceada certinha, ela pode se soltar, tá ok? Então aqui, ó, conforme o diâmetro do material, vai calculando a rotação. Quanto menor for o diâmetro que estiver sendo torneado no momento, o momento onde estiver posicionada a ferramenta, a ponta da ferramenta vai ser calculada. E o cálculo é esse aqui, ó. RPM igual a velocidade de corte, vezes 318, dividido pelo diâmetro que está sendo usinado. Então, a cada vez que ela baixar um pouco ali para dar o próximo passe, ela vai fazer esse cálculo aqui e automaticamente vai ajustando a rotação da placa, tá ok? G0, X de 85, Z de 2. Primeiro posicionamento meu. Vem em velocidade máxima, X de 85, Z de 2. Por quê?
O nosso material aqui, ó, tem 80, então nós estamos posicionando 5 milímetros acima, tem mais do que necessário, podia ter sido 82, 81. Então ela vem em velocidade máxima e posiciona a 5 milímetros acima do material, na verdade 2,5 no raio, e X de 2. Então, vou conferir aqui, Z de 2, beleza? X de 85, Z de 2. Primeiro posicionamento. Agora nós entramos no nosso primeiro ciclo mágico. E é o G75. G75 é um ciclo de faceamento ou abertura de canal, beleza? Então, G75, diâmetro final, X de menos 0,8, Z final, Z de 0. Então, ela começa no Z de 2 e vai até no Z de 0. Esse P aqui, ó, tá de 45 mil, que nada mais é do que você pegar o diâmetro maior menos o diâmetro menor e dividir por 2 vezes 1000, porque está em milésimos de milímetro, tá ok? Então 45 mil seria um pouco mais aqui do que a metade dessa peça. Se você colocar ele menor, esse P aqui de 20 mil, por exemplo, quando ele tornear aproximadamente, quando ele é 20 milímetros, a peça vai dar uma parada para tipo como se fosse uma interrupção do corte. Ele para um pouquinho e depois continua de novo. E isso dá marca na peça. Entendeu? Ele para e depois inicia de novo. Então você tem que colocar ele aqui total para não ter parada ali e ficar marca na usinagem, tá ok? Q de 500, aqui, ó, que é a nossa profundidade por passe. Deu o primeiro passe em 2, o segundo passe em 1,5, o terceiro passo em 1 e assim sucessivamente até chegar 0. Tá ok? Esse R1 é o retorno, o distanciamento para retorno. Ele deu o primeiro passe, afasta 1 milímetro, aprofunda 5 décimos de novo, dá outro passe, aprofunda, ele vai se afastar para voltar, para não voltar em cima do material. Tranquilo? E o R e o F aqui é o avanço de faceamento, 0,15. Primeiro ciclo. Qualquer tipo de peça tem que ter faceamento, geralmente, a menos que você já tenha faceada previamente em uma máquina convencional. Mas, na maioria das vezes, é necessário você facear. Então, está aqui o primeiro ciclo. Falta 2. Então, agora nós posicionamos novamente G0, X de 82, Z de 2. Agora, nós entramos no G71, outro ciclo, que agora é o ciclo de torneamento automático. Então, primeira linha, G71, U de 2, profundidade de corte por passe. Então, a cada passe vai tirar 2 milímetros. E o R, semelhante a esse R aqui, é a distância para recuo ou retorno, que é 1. NC de 20, G71 novamente, é a segunda parte dele. P, linha que se inicia o perfil do desbaste. E aqui, ó, perdão, onde que inicia o desbaste. Então, P, 130, que é a linha próxima, né, onde está iniciando o perfil. E o Q seria onde termina o perfil. Né? Quando você for programar, você não vai saber. Então, você vai programando, depois você preenche ela. Q, no caso aqui, é 190. Sobremetal para acabamento, U de 0,5. E sobremetal para acabamento em W. E o F de 0,3. N130, onde se inicia o nosso perfil agora. G1, X de 56, Z de 2. Por que 56? O raio aqui é 2 por 45, 60 menos 2, menos 4, né, porque é 2 vezes no raio. 60 menos 4 dá 56, Z de 2, um pouquinho afastado no Z, tá ok? G42, eu aciono a compensação do raio da ferramenta à direita do material. Aqui está a nossa peça e você está trabalhando à direita, olha, a mão direita. Imagina aqui que aqui é a peça e aqui o pincel é a ferramenta. À direita do material. Se é interno, seria a esquerda, olha. Material, minha mão, ferramenta, à esquerda do material. À direita, externo, G42, G41, à direita, à esquerda, tá ok? Então, G42, X56, Z de 0.
Primeiro posicionamento aqui, ó. Deixa eu pegar um canetão diferente de cor aqui. E posiciona aqui, ó, no primeiro ponto, x56, z de 0, já compensado. X de 60, z de 2, z de menos 2, termina o raiozinho aqui, ó. Vou para esse ponto, tá ok? E agora, z de menos 28. 25 da parte roscada, com mais 3 do canal, 28. Então, paro nesse ponto aqui, ó, z de menos 28. Permanece no x de 60, então não é necessário colocar se você não quiser. Se quiser, pode também. Agora, para fazer o ângulozinho lá, ó, x de 80, z de menos 48, aqui, ó. 80 milímetros, diâmetro de 80, e 25 mais 20, 45, mais 3, 48. Z de menos 48, ok? Agora aqui, ó. E vou afastar um pouquinho ali, somente para afastar a ferramenta. X de 82, seria mais ou menos aqui assim, ó. O meu último ponto do perfil. E ali eu encerro o meu perfil. G40, eu cancelo a compensação dele. Ele vai cancelar, ele vai retornar um pouquinho, mas está fora da peça, ok? Então no N190 termina o meu perfil. O que seria onde termina o meu perfil. O U de 0,5 significa que depois de eu terminar, dar todos esses passos, vou deixar um sobremetal de 0,5 para acabamento. E o W aqui de 0,1 sobremetal no eixo Z. Seria isso aqui, ó. Aqui tem uma peça, aqui seria o U, essa distância aqui, ó. E o W seria essa distância aqui, ó. Ok? Vamos lá? Tranquilo. Agora então, eu deixei o sobremetal para o acabamento dos W e o avanço meu nesse ciclo é de 0,3. Bom, G28 de 0. T0202. Então, o T é de tu, que é a ferramenta 2, e o 02 é o corretor onde estão as informações relacionadas à geometria, ao raio da ferramenta, todas as informações relacionadas à ferramenta de acabamento. Assuma outra rotação, G96, continua ela calculando automático, com S de 250 mm, um pouco mais rápido, né? E o M03. E limitei ela a 6.000 RPM, porque a peça já está balanceada, já está certinha. E limitei em 6.000 RPM. Agora, na G240, eu fiz o primeiro posicionamento, X de 60, Z de 2. Por quê? Para me ganhar tempo. Então aqui eu venho em velocidade máxima e posicionei aqui, ó, para iniciar o perfil novamente. Aí você fala assim, eu preciso de um ciclo ou de chamar um subprograma para fazer esse acabamento. Só que nós temos outro ciclo aqui, ó, que vai brilhar aqui no nosso programa, que é o ciclo G70. Ele é um ciclo de acabamento. Ele simplesmente vai chamar o subprograma, como se criasse um subprograma na linha 130 a 190. Na verdade, ele vai retornar, ele vai voltar. Ao invés de ser um salto, ele é um retorno, ele vai voltar onde que tem essa informação. Então ele vai lá, G70, ele vai iniciar no P de 130 e terminar no 190. Então aqui já tem o meu perfil. O G70 simplesmente chama esse perfil novamente. Só que agora sem isso aqui, ó, sem desbaste, sem sobremetal para acabamento. Então ele vem dando a medida final, MU e MW. Então ele chamou o perfil, deu o passo, G28 de 0, comando novo aqui, ó. O G28 é retorno à referência, significa que você acionou o eixo X ou o eixo Z. Só que você tem que utilizar os eixos secundários. X é U e de W, ó, de Z é W, tá ok? Então ele volta para a referência. Se colocar o 0, ele volta para o 0 máquina. O de 10, 10 milímetros em relação ao 0 máquina, tá ok? Então o de 0, então eu volto somente no X para a troca de ferramenta. Afastei o máximo possível para
efetuar a troca da ferramenta. T0303, canal, facinho, não vou nem usar ciclo. Dessa vez eu utilizo G97 com a rotação de 1000 RPM. Então aqui, ó, deu exemplo aqui, seria 190 milímetros metro por minuto de velocidade de corte, vezes 118, dividido por 60 milímetros, que é onde que ele vai trabalhar. Vai ter uma faixa ali, dá 60.420 dividido por 60, dá mais ou menos 1000 RPM. Esse seria ter que aumentar um pouquinho, mas não é necessário, tá joia? Então aqui, ó, T03, G97, rotação constante. Então, independente do diâmetro que tiver a ponta da ferramenta, ela vai trabalhar com 1000 RPM, tá joia? Bom, N290, G0, X de 62, Z de menos 28. Então aqui, ó, Z de menos 28 é onde termina o canal aqui, ó, o final do canal em Z, e G de 62, 2 milímetros acima, tá? Então ela posicionou aqui, e agora G1, X de 56, permanece no Z de menos 28, ó. G1, X de 56 e um avanço aqui de trabalho para esse tipo de essa operação, que é faseamento, F de 0.08. G4, eu vou fixar, ela vai permanecer por 1 segundo. Se eu utilizar G4X de 1, ela vai permanecer girando ali, porque senão ela chega naquele ponto e retorna. Então ela não dá um giro completo, então o diâmetro de 56 ali não vai estar na peça toda. Ele chegou, atingiu 56 e sai. Tá joia? Então aqui, ó, G4, limita parada programada, né, um tempo. Ou você pode utilizar G4X, que é 1 segundo, ou G4U, porque é o eixo secundário de X, né, seria secundária, a informação relacionada a X, U, ou utilizar a letra P, G4, P de 1000. O P seria em milésimos de segundo. Então, se você colocar 1000 aqui, seria 1 segundo, tá ok? 500, meio segundo. Vamos para a próxima então. G0, X65. Afastei ali, saiu do canal agora, ok? G28 de 0, ponto de referência no eixo X0, o eixo secundário, ok? T0404, rosca. Então, chamei a ferramenta. G97, o S aqui é de 1200, M3. Novamente aqui no G97, eu fixo a minha rotação em 1200 RPM. Você poderia utilizar também o outro. Mas esse aqui é mais seguro, porque facilita o cálculo, principalmente a questão quando tem o sincronismo da rosca ali para o passo com a rotação da placa, tá ok? Então o ponto de entrada ali certinho é melhor você trabalhar com rotação fixa. E também que não varia tanto do diâmetro. Um 60, por exemplo, o diâmetro menor dele seria 57,56. Então aumenta muito pouco, tá ok? G97 e eu fixo a minha rotação em 1200. G54 novamente, se você quiser, por exemplo, chamar o programa a partir daqui, ele vai ler o G54, não tem problema, tá ok? Então sempre coloca, depois que você efetuar uma troca, você confirma qual que é o zero peça, para você ter a referência quando você iniciar a partir de um certo ponto do programa, tá ok? G97, G54 e o primeiro posicionamento, G0, X de 62, Z de 4. Por que Z de 4 aqui, ó? Porque o recomendado pelo fabricante é de 2 a 3 vezes o passe para sincronização do passe com a placa girando, para entrar certinho no mesmo lugar e a rosca ficar perfeita, tá ok? Então é G0, X de 62, 2 mm acima de 60 e o Z de 4, 2 vezes o passe é de 60 por 2, tá ok? E vamos então, G76, aí nós temos aqui P 030060, 03, aqui ó, essa primeira parte aqui ó. Quantos passos para acabamento? Eu coloquei 3. Saída angular 0. Não vai sair angular no finalzinho da rosca.
E 60 graus aqui, qual que é o ângulo de inclinação do filete? Métrico é 60 graus e polegada seria 55. Então você coloca aqui qual que é o ângulo da rosca que você está fazendo. Esse que é de 10 aqui, ó, profundidade mínima do passe. Então o mínimo que ele vai tirar no passe é de 10 milésimos de milímetro. Então dá 1/100. E aqui é o último passo para acabamento. Quanto que ele vai retirar? Mesma coisa. G76, aí nós entramos aqui no X. É o diâmetro final da rosca. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu até mudar aqui para azul, porque eu fiz o cálculo de azul. Então o primeiro cálculo que a gente tem que fazer. O X, já coloquei aqui, né? O Z é de menos 27, que é 25 mais 2 ali para sair, tá ok? Vamos lá calcular aqui o X então. Primeira coisa para a gente calcular é saber a forma. Então é diâmetro maior menos 1,22 vezes o passo. 1,22 é de acordo com a norma ISO, o mesmo comando que a gente está utilizando, que está dentro da norma ISO, que é uma norma internacional, tá ok? É um padrão internacional. 1,22 vezes o passo. 1,22 vezes 2, que é M60 vezes 2, é M60 por 2, né? 2 passos, 2 milímetros por passo, o passe. 1,22 vezes 2 dá 2,44. 60 menos 2,44, 57 e 56, tá bom? Então nós já achamos o diâmetro final em X. O Z, 25 mais 2, Z de menos 27. E aqui nós entramos no P aqui, ó. O P é a profundidade do perfil. Profundidade da hélice da rosca. Seria essa profundidade aqui, ó. Então você pegar lá a distância do diâmetro até o diâmetro menor no raio, tá ok? E como que é? Ao invés de eu utilizar 1,22 que já está no diâmetro, 0,61 vezes o passo. 0,61 vezes 2 dá 1,22, que é a mesma da constante lá. 1,22. Só que isso em milésimos de milímetro. Então dá 1.220. Então nós descobrimos aqui o nosso P aqui, ó. Tá ok? P de 1.200. E esse Q? O Q é o passo mínimo no eixo X. Onde que eu coloquei ele? Aqui embaixo. Então como que calcula ele? O P, que é o que nós já encontramos aqui, que é 1,22, dividido pela raiz quadrada da quantidade de passos que você deseja executar a rosca. Eu coloquei aqui como 10 passos. Então dá 1,2, que era 1,22 na verdade, dividido pela raiz de 10. 1,2 dividido por 3,16 dá 0,380. Em milésimos de milímetro, 380, tá ok? Então aqui nós temos aqui o nosso Q, 380. O F, o passo. Lembrando que eu já tenho vídeo explicando esses ciclos individualmente. Se tiver dúvida, vocês podem acompanhar também por lá, tá ok? E agora aqui, nós já fechamos aqui o nosso ciclo, G28 de 0, M30. Então aqui nosso programa deu 41 linhas. Se nós não realizássemos utilizando ciclo, esse programa aqui ia dar umas 400 linhas, porque cada passo que dá, igual os 10 passos da rosca, seria no mínimo aí 10 linhas para retirar material, mais umas 10 para afastamento e voltar para o ponto de novo, então 20 linhas. Então esse programa nosso ia dar umas 400 linhas no mínimo, tá ok? Olha, então o que você tem que focar aqui? Aprender cada ciclo individualmente para você aplicar. Então eu aprendi a desbastar. Agora eu aprendi a facear, o G75. Já sei qual é o ciclo de desbaste. Foca em aprender ele, em memorizar. Grava, faz outros exemplos. E daí para frente o que nós vamos fazer? Esse mesmo programa aqui, nós vamos tirar a prova dele. Eu fiz aqui, fiz de cabeça. Vou digitar lá na máquina junto com vocês, fazer a aula prática e nós vamos ver se vai funcionar mesmo, né? Eu tenho certeza que sim. Nós vamos fazer esse programa na prática e depois nós vamos fazer outros programas com esses 3 ciclos principais, mais o ciclo de acabamento que eu não falei também, os 4 ciclos aí que com ele a gente faz praticamente qualquer tipo de peça, externa na verdade, né? Peça externa. Então, olha, com esses 4 ciclos,
você faz praticamente todos tipos de peças de torno CNC. Então você já pode se considerar um programador aí de torno CNC. Bem fácil, né? Vamos fazer uns 10 exemplos aí, uns 10 vídeos separados e vamos continuar isso aí. Então eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!